Olá, bom dia! Bem-vindos a Copenhagen! Bem-vindos à Escandinávia, bem-vindos à Dinamarca! Hoje temos uma missão que achamos que não é nada fácil e queríamos partilhar contigo. Pois é, o que é que nós nos vamos desafiar e queremos te levar connosco? Nós queremos encontrar um restaurante na zona típica turística de Copenhagen, no centro de Copenhagen, para conseguirmos jantar com o Rafa connosco por menos de 100 euros. É verdade, aqui a Dinamarca é conhecida por ser cara. E não é só conhecida, é cara. A Escandinávia toda é um país caro. E aquilo que nós nos estamos a propor, tu estás deste lado a pensar, 100 euros? Coitadinhas, vão comer por 100 euros, não conseguem duas pessoas. Não calma. É isso. Pensa assim, se for numa cidade como o Porto, na zona turística, comer duas pessoas por 50 euros é algo que é relativamente fácil. Exato. Agora, achamos que os 100 euros aqui não vai ser uma tarefa nada fácil. Sim, estamos a falar de um restaurante numa zona turística, no de faca e garfo, com um bom aspecto. Sim, não é comer, óbvio que se consegue comer comida muito mais barata, mas a maior parte Vai ao supermercado e compra-se qualquer coisa, vai-se comer uma sandes, vai-se comer uma fatia de pizza só à porta de algum lado e leva-se pela rua. Sim, mas estamos a falar e jantar mesmo, como nós fazemos no nosso país, só que vamos ver se conseguimos por esse valor, por 100 euros. Sim, por isso, dois desafios. Comer no máximo até 100 euros, que para os dinamarqueses isso não é quase dinheiro nenhum, e entrar com o Rafa. Vamos lá à procura do restaurante. Não vai ser fácil, mas venham connosco, vamos ver como é que isto corre. E, entretanto, põe já o like no vídeo e segue-nos nesta aventura dos 100 euros em Copenhagen. Bem, pessoal, vamos vos situar. Nós estamos aqui num hotel mesmo no centro de Copenhagen, pertinho do famoso e conhecido Tivoli e muito perto da estação principal de metros, que é muito importante para eu poder andar aí, enquanto o Pedro está a trabalhar, eu poder andar de um lado para o outro. Ou seja, quem ouvir falar nisto parece que tu não fazes nada, não é? És uma dondoca. Pronto, então ficamos aqui num hotel que se chama First Hotel. First Hotel, eles têm vários, este é o First Hotel, vamos lá aqui ler. First Hotel Kong Frederick. É um hotel muito agradável, obviamente que há hotéis muito melhores, mas aqui uma das coisas necessárias é olhar para o preço. É que isto consegue ser fogo. É a palavra correta. Uma árvorezinha aqui com um bocadinho de terra, porra fita, fazer o seu xixi. E nós temos de sair da parte das bicicletas, chapete, senão vamos ser atropelados. Pois, então vamos lá para aqui. Este First Hotel Kong Frederick, que é muito perto do centro, vamos deixar o link aqui na descrição para se tu quiseres ver este hotel. Bem, até te deixamos uma lista de hotéis que achamos que já ficamos em alguns aqui em Copenhagen, caso tu queiras cá vir. Cá visitar. Então, já estamos em direção daqui da rua principal, onde eu já durante a tarde vim ver algumas lojitas, mas não comprei nada, fiquei descansada. Está a melhorar! Comprei um ramen para comer. Também era melhor se não podias comer, caramba. Aí estava muito mal. E já tentei dar assim uma vestinha de olhos de restaurantes e achei que não ia ser uma tarefa fácil. Agora, uma coisa que eu acredito que estejas a pensar, então mas a Dinamarca, países escandinavos, não é muito frio? É assim, Dinamarca não é conhecido por ser um local com muita neve, ou seja, poucas são as zonas e pouca é a altura do ano em que tem alguma neve comparativamente com a Noruega, com a Suécia, a Finlândia. Mas tem um vento muito frio. Muito frio! Agora, quando nós vimos para cá, nós vimos com t-shirts, com roupa de manga curta, porque dentro dos edifícios, seja ele qual for, é muito quente. Muito quente. Não tem nada a ver com o que nós estamos habituados em Portugal, que em todo lado está gelado. Depois, o que é necessário realmente são casacos de inverno que aguentem temperaturas negativas fortes e não são exatamente os casacos ideais, não são aqueles que uma pessoa usa para andar na neve, a fazer snowboard, a fazer ski. Não, porque esses aí são casacos para quando uma pessoa anda a fazer atividade física e estes são casacos mais para quando se anda a fazer apenas caminhar normal na cidade, com muito frio. E resultam. E eu, como sou friorenta, trago dois. Agora, o que é que nós fazemos?
Estes aqui são da marca Columbia, há outras marcas muito boas também. Olha, também te deixamos na descrição o link destes casacos para se tu quiseres comprar um casaco deste género. É um casaco, aproveita os saldos, que é o que nós fizemos. É um casaco um bocadinho mais caro que os outros, mas vale a pena porque é um casaco que fica, já o compramos para há 3 anos, não é? Vocês já nos viram em vários vídeos com eles, porque... E sim, são casacos para durar muito tempo. Pronto, e agora vamos lá mostrar um bocadinho disto, que só estamos aqui a falar. Esta parte que é muito gira. Ok pessoal, agora aqui pelo caminho encontramos este restaurante, Matt's Foods and Drinks, e pelo que tivemos aqui a ler no cartaz, por 500 coroas, que dá uma média de 66 euros, mais bebidas, conseguíamos jantar, mas está vazio e normalmente um restaurante vazio, não, acho que é melhor ir experimentar outro, acho que vai correr mal. Não sei, não estou convencida, vamos a outro. Ok, segundo restaurante e segunda falha. Aqui é por causa do preço. 469 coroas era a média dos menus em que tinha a entrada, tinha o prato principal, a sobremesa, só não tinha as bebidas incluídas. Mas quando estamos a falar que 100 euros para comerem 2 pessoas, são entre 750 e 800 coroas, sim. Ok, 469 por pessoa, falha redondamente. Mais as bebidas. Por isso, vamos ao próximo. E agora, vamos lá ver se não encontramos um. Temos de encontrar um que esteja com pessoas, para parecer bom, tenha um aspecto que nós achemos interessante, seja abaixo dos 100 euros e que deixe entrar o Rafa. E daqui a bocado temos outros problemas a crescer, é que nos deixem entrar. Sim, porque aqui janta-se cedo. Sim, é que isto está uma noite cerrada, mas são apenas 7h30. E em Portugal nós estamos habituados, ou seja, o habitual a comer seja entre 8h30 da noite, 9 horas, é onde a maioria das pessoas comem, e eu e a Sara normalmente jantamos mais tarde. Pronto, vamos lá então à busca do restaurante que nos permita fazer o que queremos. Bem, aqui temos uma rua muito gira, com várias esplanadas, mas é tudo de bares e coquetéis, não é? E aqui um teatrozinho. Sim, e não O é... teatro era este aqui, e deste lado, então eram uns cocktails, ou seja, talvez servissem qualquer aperitivozito, mas não são restaurantes. Sim, nós queremos comer, que já estamos com fome. Eu acho que isto vai ser missão mesmo falhada. Não vai nada, nós vamos encontrar. Mas agora vamos para o outro lado do hotel, que acho que há mais restaurantes, que foi onde tivemos ontem à noite. Por isso, olha, mas deixa aí nos comentários se acham que o que nós estamos a querer fazer é demasiado exigente. Restaurante sentados à mesa com faca e garfo, em que nos aceitem o Rafa e que os preços em Copenhagen sejam abaixo dos 100 euros. Será que é pedir assim tanto? Se calhar vamos ter que ir comer umas sandochas. Ora, pronto, é o que nós costumamos fazer. Na maior parte das vezes. Senão não dá para viajar tanto. Claro. Ok, conseguimos encontrar um restaurante. É que já estávamos a ficar com frio. E começava a ficar no horário em que íamos ter dificuldade de arranjar quem nos servisse. Ok, este restaurante cumpre quase todos os requisitos. Vai ficar abaixo dos 100 euros. Aceita que o Rafa entre. Ele está aqui É pet friendly. Pet friendly. A parte da faca e dos garfos. Realmente temos aqui faca e garfo. Mas acho que não vamos isto aqui usar. é mais assim um estilo de uma hamburgueria, mais gira. uma hamburgueria artesanal, assim mais chique. Pronto. Tem outra parte, assim, vocês que nos seguem há mais tempo, ou se tu segues-nos há mais tempo, sabes que nós somos vegetarianos.
Embora que numa outra viagem já tivemos de abdicar de uma ou duas refeições de comer vegetariano porque não encontrávamos opções vegetarianas. Aqui tem, felizmente, uma ou duas opções vegetarianas, mas vamos ter de misturar ali mais qualquer coisita que se calhar não era a opção que mais queríamos. Mas pronto, temos um hambúrguer vegetariano de faca e garfo, batata doce, pimentos padrão para as entradas e depois, então, a opção que não vai ser nada vegetariano são umas asinhas, um pratinho pequeno de asinhas de frango, porque senão, pronto, ok, podiam ser 2 hambúrgueres vegetarianos, mas não sei porque não estava assim a encher muitas medidas. E uma caneca grande de cerveja Heineken, que é a cerveja de cá. E porquê é que é uma caneca grande? É uma das formas que de vez em quando usamos para poupar, em vez de pedirmos 2 cervejas numa pacada, pedimos uma grandalhona para os 2. E pedimos água, porque aqui a água é gratuita. Sim, os dinamarqueses orgulham-se de dizer que a água deles é das mais puras, a água que se tem nos canos da água de casa é das mais puras que existe no mundo. Ou seja, uma coisa é uma pessoa ir a um rio, a um riacho e tirar de lá, mas agora num apartamento da torneira... Bem, eu passei este dia inteiro a beber água da torneira. Pronto, também vai estar cheio de rasho. Não sei, acho que não. Mas realmente é uma técnica que nós usamos aqui na Dinamarca. Pedimos uma cerveja para os 2 e água, que é gratuita. Por isso, agora, vamos lá esperar pela comida, começarmos a comer e mais a meio da refeição falamos mais um bocadinho. Bem, pessoal, temos que partilhar com vocês o que acabou de acontecer enquanto nos entregavam as bebidas. É que ficámos assim um bocado a pensar, ui, vamos ter que nos ir embora. É que falaram-nos muito sério, assim, um rapaz novo, mas muito sério. Desculpem, não podem filmar aqui. E nós, não, mas estamos só a filmar-nos a nós. Não, desculpe. Regras da casa, não podem filmar cá. Mas muito sério. E nós, ok, e ela então a comida, exato-se a rir e diz, não, estou a brincar. Estou a brincar com vocês. Mas foi fixe. E agora vem a parte do doce. As gordices, não é? Esse aí é Caramelo. caramelo com sal. E este aqui é um cheesecake de limão. Vamos lá ver. E prova superada, comemos por menos 100 euros e até bastante abaixo. 63 euros! 476 coroas dinamarquesas. Claro que não foi de faca e garfo e foi à mãozinha. Ou seja, nunca nos sentimos tão contentes a gastar tanto dinheiro! É verdade. Sempre se fosse em Portugal estávamos a espumar. Sim, em Portugal íamos achar um roubo. Mas estamos noutro país, estamos na Dinamarca. E, ok, é um país caro, mas eles também têm uns salários muito altos e têm regalias sociais muito boas. Por isso, para eles, isto é um preço barato e super normal. E agora, vamos dar a nossa voltinha para o Rafita. Fazer um xixi, passear mais um bocadinho e a seguir vamos para o hotel, vamos dormir, que amanhã temos de acordar cedo para mais um dia de trabalho. Beijinhos. Abraços e lambidelas frescas do Rafita. Tchau.